Conosco. A palavra de hoje, sentados à mesa do rei, essa palavra é maravilhosa. Essa é uma palavra da vida de um personagem que não é muito conhecido, né, nosso, não é muito conhecido vamos dizer assim, né, da leitura, da história, dos comentários bíblicos, né, que é Mefibosete. Qual que é o nome dele? Mefibosete. E nós vamos compartilhar essa história maravilhosa, que é de alguém que é levado a estar assentado à mesa, mas não é qualquer mesa, é a mesa do rei. A mesa de quem? A mesa do rei. Novamente, né, só para começar, depois eu paro de falar isso. Toca na pessoa do seu lado e diga: você está, vai, diga com mais força, você está assentado à mesa do rei. Aleluia. Você está sozinho aí, está longe de alguém, né? Toca na cadeira e fala assim: cadeira, você está sentada na mesa do rei, né? Aqui é um lugar, aqui é um ambiente onde nós estamos assentados à mesa, e à mesa do rei. Então é importante você saber sobre a mesa, né? A mesa do rei é esse lugar de destaque, né? Esse ambiente de maravilhosos banquetes, melhores iguarias da terra. É servido normalmente, né, por garçons e pessoas extremamente educadas, solícitas, não é? Elegantes. É um lugar de muita beleza, né? Pessoas qualificadas. E ali acontecem as conversas, as decisões, as coisas mais importantes do reino, do reinado, acontecem à mesa do rei. E sem falar da presença do rei. Você crê que reis são pessoas que foram escolhidas, separadas para estar em algum lugar? Sim ou não? São pessoas muito especiais, e estar sentados nessa mesa é algo muito especial. Mas coloque algo no seu coração agora. A mesa que nós estamos falando aqui é a mesa do Senhor nosso Deus, amém? Aquele que reina, aquele que governa, aquele que nós cantamos aqui, ainda, né, que não floresça a figueira, ainda que a oliveira não dê fruto, ainda, né, que os animais não deem as crias, ainda que nada aconteça. Abacuque profetiza isso, né? Todavia eu me alegrarei nessa mesa. É desse rei que nós estamos falando aqui. Então, ser convidado para participar da mesa, do banquete do rei, é algo maravilhoso. E Mefibosete, ele tinha tudo para ser alguém separado para uma grande história, porque ele era da linha sucessória, né, de uma família real. Seu avô era Saul, seu pai era Jonatas, e ele era neto de Saul. Numa linhagem sucessória de reis, normalmente, possivelmente, Jonatas seria o sucessor do seu pai, não é? Que era Saul, e numa linhagem sucessória, Mefibosete estaria entre aqueles que seria um futuro rei. Ele era, na verdade, tipo um príncipe. Conhece a história das monarquias? Ele era já um príncipe, mas esse príncipe, algo muito, uma grande tragédia acontece na vida dele. Veja só, conheça um pouco dessa história, não é? A história diz assim, 2 Samuel 4:4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Chegou a notícia de quê? Que o seu avô e o seu pai haviam morrido. Eles estavam agora exterminados. Aqueles que eram a sua proteção, aqueles que eram a sua guarida, aqueles que eram que dava a ele um sentido de existência. E diz a palavra, aqui o retorno pode deixar um pouquinho, querido, obrigado. Então diz a palavra que quando essa notícia chegou, então sua ama, aquela que cuidava dele, o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco,
e seu nome era Mefibosete. Olha só, a tragédia de perder, né, o avô, que era o rei, de perder o pai, que era o sucessor. Agora ela se avoluma, porque na fuga, porque agora a família toda ia ser destruída, ia ser dizimada, na fuga, aquela que era para lhe guardar, lhe proteger, ela tropeça, e um menino que estava no colo, de 5 anos de idade, ele cai, e ele vira agora um paraplégico. Ele é alguém, a palavra diz assim, que ele se torna agora aleijado dos seus pés. E ele tem que fugir, e ele desaparece do mapa. Eu estava pensando sobre isso, queridos, porque há alguns aleijões, diga comigo, aleijões. De novo, aleijões, que acontecem nas nossas vidas, que não dizem nada respeito à nossa responsabilidade. Concorda comigo, sim ou não? Jonatas era muito amigo de Davi, ele era alguém muito especial, inclusive para Davi, era um filho muito especial de Saul. Saul governava, e Mefibosete estava ali, de alguma forma, participando dessa herança, ele nasceu ali. Aí eu fiquei pensando, a gente não pede para nascer onde a gente nasce, concorda comigo, sim ou não? A gente não pede para nascer onde a gente nasceu. Você nasceu, eu nasci nessa casa, nessa família. Mefibosete, ele nasceu. Aí no primeiro momento você fala assim, nossa, o cara nasceu aonde? Numa família real, não é coroado. Imagina essa criança, quantos brinquedos ela tinha? Quantos brinquedos ela tinha? Tempo atrás eu estava conversando com Mira, né, e nós contando a nossa infância, né? Nós tivemos uma infância muito parecida, uma infância muito restrita, né? Uma infância pobre. Nós não tínhamos muitos brinquedos para brincar. Os que tínhamos éramos nós que fazíamos, ou que ganhávamos de brinquedo. Eu me lembro que a época do Natal nós gostávamos muito, porque a época do Natal nós éramos 5 meninos na casa, né? E uma menina, 5 meninos. Todos nós ganhávamos uma bolinha de látex. Quem é da minha época, lembra da bolinha de látex? Tem aqui, tem alguns. E era uma bolinha muito legal, porque ela quicava, né? E a gente gostava dela. Só que ela tinha um problema. Quando você chutava e brincava muito com ela, ela abria no meio, a cola soltava. Então era a famosa alegria de pobre, que durava pouco, né? Então a gente tinha aquilo, mas nós tínhamos as pessoas mais ricas e abastadas, que eles tinham quantas bolas eles quisessem ter, é ou não é? E tinha as maiores, e tinha as grandes, e tinha de todo jeito, porque essas pessoas nasceram naquele ambiente. Nós nascemos num ambiente mais simples, mas amávamos as nossas bolinhas, e brincávamos tão avidamente com as nossas bolinhas, que às vezes os filhos do rico queriam brincar com as nossas bolinhas. A questão não é onde você nasce, a questão é com que coração você tem. Vou repetir, a questão não é aonde a gente nasce, é que tipo de coração que a gente tem. Nosso coração vibrava tanto com aquelas bolinhas, que os filhos dos ricos da vizinhança vinham lá para brincar com a nossa bolinha. E aí minha esposa Mira, cadê Mira? Acho que ela está lá cuidando das crianças, me contando que ela ganhou um boneco de papelão, que o seu avô italiano, que era meio artífice, meio artesão, fazia. Pegava o papelão, fazia eu ia falar aqui uma palavra estranha, fazia uma mistura com cola, com água, com negócio, fazia um mistural, e ele moldava o boneco, e ele moldava o boneco de papelão, e ela ganhou do seu avô aquele boneco de papelão, e ela morava onde tinha muitas meninas de família rica, ela filha de um pastor muito simples, e que trabalhava, meu sogro sempre trabalhou, e aí ela estava lá com o seu boneco, ela amava seu boneco, e brincava com o seu boneco, e as meninas ricas vinham com seus patinetes para trocar com ela, para ela ter um tempinho com os patinetes, porque elas queriam ficar com o boneco de papelão. Olha só, a questão não é você ter algo mais ou ter algo menos, é que coração você tem. Estão entendendo? Aquele boneco de papelão, ele se tornava a estrela da festa, porque a pessoa que o tinha
tinha alegria em tê-lo, honrava aquilo que tinha ganhado, curtia aquilo que tinha. Estão me entendendo, sim ou não? Jonatas tinha tudo, ele era da casa real, ele tinha tudo na mão, e de repente ele é tirado, ele é apeado não, ele é derrubado do cavalo, né? Desculpa? Mefibosete, obrigado, é o pai, né? É o pai. Eu vou confundir, viu, irmãos? Fica tranquilo. Obrigado por vocês me ajudar. Mas é bom que vocês estão espertos, né? Pelo menos o pastor Rodrigo tá ligado. Então, Mefibosete, ele não foi, ele apeado do cavalo, é a expressão antiga, né? Ele não desceu do cavalo, ele foi derrubado do cavalo. Ele foi tirado da posição que ele estava. Olha aqui para mim, meus queridos. Quantas vezes você e eu somos tirados de uma situação? Não é porque você quis, não é porque você buscou. Nós aqui buscamos doenças, por exemplo? Nós aqui buscamos enfermidades crônicas? Não, mas de repente uma enfermidade crônica vem e nos atinge. Uma situação financeira difícil nos atinge. Ficamos desempregados em um momento de crise e nós não sabemos por quê. Perdemos pessoas amadas e queridas, perdemos, não é, pessoas que são do nosso coração, e ficamos enlutados, e ficamos entristecidos, perdemos o nosso amparo, perdemos a nossa sustentação de um momento para o outro, e o mais triste, olha aqui para mim, muitas dessas coisas aconteceram aonde? Na nossa infância, fomos abusados. Isso é uma coisa que mais destrói a alma e a psique de uma pessoa, é os abusos sexuais na infância, e eles são extremamente frequentes, e um grande percentual de nós já sofremos. Eu fui vítima de abuso sexual na infância, por rapazes. Ou seja, essas coisas, elas podem macular a nossa psique, elas podem nos acompanhar e podem nos destruir, se nós não entendermos que é um convite de Deus, há um convite do Senhor em nos trazer de volta para a mesa dele, nos curar, nos restaurar, nos posicionar novamente e restituir aquilo que nós tínhamos perdido. Restituir a nossa saúde emocional, a nossa saúde interior, nos curar completamente das nossas dores. Abusos verbais, violência verbal, né, que nós sofremos das nossas infâncias em todo o tempo, né, a desprezo, rejeição por pessoas que deveriam cuidar de nós, nossos pais, nossos avós, nossos tutores que nos abandonaram, outros que nos usaram, outros que nos desprezaram, outros que não fizeram nem um pouco, quase nada por nós. Quantos aqui já temos sofrido algo parecido com isso? Em algum momento da nossa história. Em algum momento da nossa história. E aí, nós vamos para a vida de que maneira? Nós vamos manquejando para a vida. Nós vamos falseando para a vida. Nós não conseguimos manter o ritmo da nossa vida. Nós vamos claudicando, né? Essa é a palavra correta. Cláudios, daí vem, é só uma história, não sei se boba, né? Mas Cláudios, ele era um imperador. E ele também era manco, né? Ele tinha essa dificuldade. E daí vem o verbo claudicar. Ele andava claudicando, né? Os meninos aqui ficam brincando comigo que eu fico claudicando, né? Porque eu tenho uma sequela de poliomielite. Não pedi para ter poliomielite. Quem aqui que pede para vírus de poliomielite te pegar? Cortou minha adolescência no meio, me traumatizou, me deixou, né? Hoje de manhã eu estava contando a experiência. Falar nisso, irmão, nossas aulas de manhã estão abençoadas. Cadê meus alunos aqui? Aleluia, que tempo precioso aqui. Vem para cá, né? Sempre há tempo para você chegar nessa aula. Essa aula é uma aula aberta para você chegar, né? E aí no final, batendo um papo com os nossos jovens aqui, né? Falando de como essa situação da poliomielite me atingiu, a ponto, né, de eu ficar tão traumatizado, que quando eu estava noivo da Mira, nós já tínhamos um relacionamento de 3 anos, já íamos casar nos próximos meses. Eu terminei o relacionamento. Por que eu terminei? Porque eu não vivi a adolescência. 14 para 15 anos eu tive poliomielite e tive que me tornar um adulto, antes da época.
Eu tive que mudar de cidade, eu tive que morar em outros lugares, eu tive que me tratar em outras regiões, eu tive que aprender a me virar, a cuidar de mim com 16, com 17 anos. Isso me ajudou por um lado, porque eu me tornei muito precoce em algumas coisas. Com 17 anos eu era o líder de jovens da minha igreja, já pregava nas praças, já fazia um monte de coisa, mas lá dentro de mim eu não vivi a fase da adolescência, eu não vivi. Eu tinha dificuldades comigo mesmo. Eu tinha, sabe, aquele rapaz de 22, 23 anos com aquelas tiradas, desculpa adolescentes, sem graça de adolescentes, não é? Aquelas coisas que tinha pé nem cabeça de adolescente. Eu era esse rapaz que era um adulto a maior parte do tempo, mas tinha uma hora que eu virava o adolescente, porque eu não vivia a adolescência. Eu já contei aqui, não vou contar as minhas histórias de como eu saí um dia com Mira, né? Tem alguns novos aqui que vão ouvir novamente. Ela até saiu para não ouvir. Primeiro encontro que nós marcamos, depois que nós éramos grandes amigos há muito tempo, nós entendemos que gostávamos um do outro. Marcamos um encontro no metrô, que é comum lá em São Paulo. E aí, eu fui, né, para o encontro. Pego a escada rolante, quando eu saio assim, eu vejo Mira. Mira estava no salto, com essa elegância que é só característica dela, vocês já conhecem, né? Ela é naturalmente elegante, eu não sei, tem umas coisas que Deus dá para umas pessoas, depois mulheres, vocês reclamam com Deus lá no céu. Fala assim, por que o Senhor deu tanto para aquela mulher, e não deu tanto para mim? Mas você pode aprender com ela, tá bom? E aí, ela estava lá elegantérrima, e eu no meu macacão Lee, aquele macacão de mecânico, aquele macacão jeans Lee, com uma camiseta branca por baixo, e com um tênis. Meu, quando eu saí assim, não deu mais tempo de eu voltar, eu queria voltar, mas eu não tinha perna para voltar, porque aí tinha gente atrás subindo na escada, então não dava para eu, sabe aquela história de entrar debaixo da mesa, para se esconder? Eu queria descer a escada rolante na contramão, atropelando, tal era a minha vergonha. O adolescentão apareceu para se encontrar com uma mulher, entendeu? Uma mulher feita, uma mulher completa. Essas coisas viviam dentro de mim por causa de um trauma, de ser cortado no meio da adolescência, seus sonhos, seus propósitos. Amava futebol, amava estudar, amava minha turma. E eu sou sacado de lá, eu sou tirado de lá, levado para hospitais, uma semana no hospital, outros em centro neurológicos para exames e tal, né? Depois no centro de reabilitação aqui em Cuiabá, morando sozinho em Cuiabá, por mais de um semestre, com 15 anos, me virando aqui em Cuiabá, para ir para o centro de reabilitação para fazer reabilitação. Vocês têm ideia do que significa isso? O trauma. E aí quando estamos noivo, eu já com 25 anos de idade, termino o noivado, porque se eu entrasse naquele noivado, naquele casamento, possivelmente nós não estaríamos casados hoje. Durante um ano, Deus curou minhas feridas. Durante um ano, eu comecei a sentar na mesa do rei. Aquele próximo ano, o Senhor me curou de tantos traumas. O Senhor preparou tantas situações e pessoas para me abençoar. E o Senhor me tirou lá de Lodebar, lá daquele lugar do trauma, e me curou e me tornou um homem, para que com 26 para 27 anos, eu me casasse agora um homem, porque Ele tinha me curado do trauma do adolescente. Estão entendendo? Quanto que um trauma pode destruir uma pessoa, quanto um trauma pode nos desviar dos propósitos de Deus, quanto que um trauma pode roubar nossa identidade, nosso ser. Mefibosete foi tirado totalmente. Imagina agora, aquele rapaz, aquela criança que era de linhagem real, ele agora tem que viver escondido, ele tem que viver anônimo num lugar, ele tem que viver num lugar onde ninguém o conhece, ninguém sabe da sua existência, e nem poderia saber, porque havia vingadores querendo vingar da família do seu avô Saul. Qual a situação que você está vivendo, meu querido? Qual a situação que você está vivendo, minha querida? Diz aqui que ele, Mefibosete,
tem uma história de restauração. Lá na sequência, um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Diga comigo: use de bondade. Deus quer usar de bondade com você, amém? Deus quer usar de bondade com você. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sim. Ele respondeu, sim, sou eu. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Repita comigo: use da bondade de Deus para comigo. Existe alguém aqui hoje que está precisando da bondade de Deus para com você? A palavra de Deus está perguntando. Davi está perguntando, o homem de Deus está perguntando. Tem alguém aqui que precisa da bondade de Deus? É engraçado, porque na primeira fala é a bondade de Davi, mas a segunda fala é da bondade de Deus. Deus usa pessoas para nos abençoar, sabia disso? Deus usa pessoas, e Deus nos trouxe aqui, nos trouxe aqui hoje, para te abençoar. E você que está em casa chorando agora, Deus está me revelando uma pessoa em casa chorando, em prantos. Meu Deus. O Senhor te colocou aí agora, para você experimentar da bondade de Deus, para você ser tocado pela bondade de Deus. A bondade de Deus chegou para você, e a bondade de Deus vai te curar, te restaurar, te levantar, trazer de novo a sua identidade real. Aleluia. A palavra de Deus diz então: onde está ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Amém? Diga à pessoa do seu lado: não tenha medo. Você está na casa do rei, você está na mesa do rei, você está na presença do rei. Não tenha medo, não tenha medo. Do que você está com medo? Do que você está com medo? Não tenha medo, porque serei bondoso com você. Aleluias, né? Essa canção que tem falado tanto conosco, né? Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá. Vou restituir a você. Diga à pessoa do seu lado: você vai receber toda a restituição de Deus para a sua vida. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Não é? Esse rapaz, não é? Quebrado, vítima, né? Todo deformado, ferido, incapacitado, membros tortos, exilado naquela região distante, o Senhor o encontrou. O Senhor te encontrou. Aleluia! Iago, o Senhor te encontrou. Aleluia! Quase em Lodebar, né? Em Rosário Oeste, é onde eu fui encontrado, por isso que eu posso falar, né? É onde eu fui encontrado. O Senhor nos tirou lá de Rosário Oeste, né? Levantou Iago, trouxe para Cuiabá, tornou esse enfermeiro padrão que nós temos aqui, né? Aleluias. Iago fica dispensando serviço
às vezes tem oportunidade de 3 empregos, né? Deus preparou uma esposa para ele, que você não merece, Iagão, desculpa aí. Não merece mesmo não, meu. Lá de Lodebar é só a graça, né? Muita graça, né, Iagão? Mas está vendo? Iagão sentado na mesa do rei, servindo aqui a igreja, né, com seus dons, com seu instrumento, menino digno, honrado, não é? Homem de bem, porque a bondade do Senhor o alcançou. Assim é com você, assim é a história de cada um de nós. O Senhor tem nos encontrado em um lugar distante, o Senhor tem nos encontrado em um lugar anônimo, em um lugar onde nós não existíamos, para nos trazer a existência. E é assim que Ele está fazendo hoje, irá fazer. Então eu sei que o texto aqui é muito longo, eu vou passar muito por cima. Primeira coisa, livre-se dos traumas do seu passado. Então Jonas, filho de Saul, ele era aleijado. Falar para vocês, queridos, para uma criança, no caso dele de 5 anos, no meu caso, para um adolescente de 14 anos, vocês não sabem a vergonha que era ser uma pessoa aleijada. E olha que eu não sou de ambos os pés. Mefibosete era de ambos os pés. Ele era uma pessoa paraplégico. Eu nem sei o que eu sou meio paraplégico. Não sei que nome que dá para isso, né? Porque tem o tetraplégico, é aquele que é paralisado dos 4 órgãos, 2 pés e dos 2 braços, das 2 mãos. E é horrível você experimentar essa deficiência. Esse menino experimentava essa deficiência, dificuldade para caminhar. Normalmente o ritmo dessas pessoas são muito menor do que os ritmos das outras pessoas. As pessoas não têm paciência com elas, as pessoas não esperam a elas, as pessoas até têm pena delas. Acho que o pior sentimento que uma pessoa deve receber é o sentimento de pena, concorda comigo, sim ou não? Ela receber sentimento de compaixão, de misericórdia, para ajudar as pessoas é uma coisa. Agora você ficar com pena dela, tadinho, coitadinho, isso é horrível, é horrível. Meu melhor amigo, né? Eu lembro uma vez a gente estava conversando sobre isso, e a gente falando sobre isso, ele falou assim: você sabe, Marinho, por que eu te trato assim? Eu falei: como? Eu trato você como eu, um igual a mim, porque eu aprendi que pessoas com deficiência têm que ser tratadas da mesma maneira como quem não tem deficiência. Então você para mim é a mesma coisa. Eu gostei disso, porque apesar da minha deficiência física, eu não me sinto um deficiente. Estão comigo, sim ou não? Tem pessoas de cadeira de rodas que se sentem e vivem como deficientes. Tem pessoas de cadeiras de rodas que sentem e vivem como não deficientes. Conhece pessoas assim? Eu conheço. Inclusive eu tenho um colega, hoje ele não está mais em Cuiabá, que era pastor aqui, deficiente. Ele ia pregar na cadeira de roda e fez um ministério fantástico aqui em Cuiabá, mesmo na cadeiras de roda. Por quê? Porque ele nunca se limitou pela sua deficiência. Eu nunca me limitei. Nunca me limitei. Eu até preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado, porque eu não me limito. Eu fico com vontade de contar umas peripécias, mas eu acho que vocês vão achar que eu sou meio louco, né? Contar 2. Vez de uma, 2 logo. Fui pescar esses dias com os pastores da igreja, né? Antes de fechar Piracema, falei: vamos pescar, porque vai fechar aí, né? Matou a vontade. Aí fomos pescar lá no Manso, lá no Rio Manso. Fomos lá, um tablado pescando e tal, meio difícil, pegando umas pirapangas. E de repente, entra na minha linha um pacu. Quem aqui pesca? Tana. Você sabe, né? O bicho é violento, né? Naquelas corredeiras do Manso, então, ele deu aquela embicada assim, ó. Zzz, e o molinete, né, comeu, e eu falei: nossa, deve ser uma pera grande. Tô abençoado. E tento, pescadores de plantão, 0,20, né, aquela linha fininha e tal, monofilamento, e vai daqui, Jota, coração já pum, né? E aí eu venho trazendo, quando ele vai chegando meio perto, ele reboja, é um pacu grande, e aí ele dá só aquele rebojo, e rebeldemente ele toma de novo, e pá,
e vai. De repente ele vira para a esquerda e entra num sarano, uma galhada, entra lá de baixo e se enrosca todo para baixo, uns 10, 15 metros para baixo. Eu falei: você acha que vai me vencer? Quase que eu pulei lá, né? Aí um dos pastores estava comigo: e aí, você vai lá tirar? Vou, não. Então falei: segura meu óculos, segura meu tênis, segura meu chapéu, e tibum, fui lá, arranquei o pacu, trouxe na mão, nadando até o tablado, e coloquei em cima. O deficiente. Estão entendendo? Aí depois ficam perguntando: por que o homem morre antes que as mulheres? Não é assim? Por que homens morrem antes que as mulheres? Contei para minha esposa, ela não está sabendo agora de novidade não, que ela sabe que não tem esse negócio, não é? Por quê? Porque não vou contar a segunda, vamos para frente. Então, senão eu falo: não façam essas coisas, mas se você sentir vontade de fazer, faça, não se limite, não perca o pacu assado. Você está entendendo? Só porque ele quer ser melhor que você, vai lá e domina. E aí eu tenho textos bíblicos, tem ou não tem? Deus fez o homem, Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou, e disse: sejam férteis, enche a terra, e tenham domínio sobre os animais, e lá ele sobre os peixes. Eu falei: bom, é agora que eu vou ter domínio sobre ele. Então o pastor, ele tem como que chama, base bíblica, até para as loucuras dele. Você está entendendo? Porque ele tem que dominar. Mas eu estou falando isso para você porque eu realmente, irmãos, eu quero compartilhar com você que você, quando senta à mesa do rei, e eu estou sentado à mesa desse rei desde os 15 anos, estão comigo, sim ou não? Estou sentado lá sendo curado, eu já chorei de desmontar inteiro por causa dos meus traumas, né? Eu já pedi graça, misericórdia, eu já fui ministrado, eu já tive óleo ungido sobre a minha cabeça, né? Eu já tive mãos colocadas sobre mim, eu já mergulhei na graça, né? Eu já me lambuzei na graça de Deus, eu já saí rolando pelo chão, né, de dor, de sofrimento, mas recebendo o óleo da unção e da cura. O que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, em Jesus tem cura. O Espírito Santo de Deus, Ele cura. Por isso que a palavra de Deus está aqui, ó: livre-se dos traumas do seu passado. Não adianta você ficar com essa situação, porque a história, além de tudo isso, é muito dolorida por outro fato. O outro fato era que aleijados não podiam sentar à mesa do rei. Eu estava lendo todo esse texto, e eu fiquei intrigado com isso. Falei: de onde vem isso? Eu achei que era da lei mosaica, mas não é. Abra sua Bíblia aí rapidinho, em 2 Samuel, capítulo 5, 5 a 10. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Deixa eu ver se é a partir do verso 5. Verso 6. 2 Samuel. Ele assume o reinado, e o rei Davi, ele partiu com seus homens para Jerusalém, para atacar os jebuseus, que moravam naquela terra. E os jebuseus disseram a Davi. Quem disse a Davi? Os jebuseus: você não entrará aqui, até os cegos e os mancos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Zombaram de Davi. Falou: você é tão porcaria, você não vale nada, você é um reizinho, e você quer assumir Jerusalém, Sião, Jerusalém. E o jebuseu falou assim: olha, nós não precisamos de exército nem de nada, os coxos, os mancos da rua aqui, vão destruir você, Davi. Essa foi a fala. Davi se irou. Davi era um homem meio decididão. E é Davi, diz a palavra, porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo, e ataque os cegos e os coxos,
a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa, muito menos se assentará na mesa. Estão entendendo? Para Mefibosete, paraplégico, chegar na casa de Davi, já foi uma quebra enorme de paradigma. E ele chegou com medo, ele chegou e caiu com o rosto em terra perante o rei, ele se prostrou, e o rei disse para ele, qual foi a primeira palavra que Davi disse para ele? Qual foi a primeira palavra que Davi disse para ele? Não tenha medo. Sabe o que Satanás tem colocado nos nossos corações? Medo. Medo do futuro, medo de Deus, medo das pessoas, medo das circunstâncias, medo de todos os jeitos. E eu digo para você, olha aqui para mim, nós também, esses dias foi o pastor Rodrigo que falou a frase aqui, eu achei interessante essa frase. Ele falou assim: olha, a ansiedade pode chegar, a ansiedade pode vir, mas não deixa ela por muitas horas te dominar. Estão me entendendo, senhor? Não? O medo pode vir, mas não deixa ele te dominar por mais que uma hora, pelo menor tempo possível que você tiver. Estava pensando essa semana, amanhã nós temos que pagar mais uma parcela das nossas poltronas. Só faltam 3 parcelas, acho que de 7 que nós tínhamos. Quantas parcelas, irmãos? 3. E aí eu tive a curiosidade de entrar na conta da igreja. Acho que o pastor não deveria ter acesso à conta da igreja. Porque aí entrei, o saldo está longe do valor do nosso boleto. Diga comigo: no mundo tereis boleto. Repete: no mundo tereis boletos. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então você tem aquele que venceu o mundo, então você tem aquele que já venceu os seus boletos. E aí um medo começou a me querer tomar, porque se é uma coisa que nós preservamos aqui, sabe o que é, irmãos? O bom nome dessa igreja. Nós somos ameaçados o tempo todo para manter o bom nome. Aí eu falei: Senhor, lendo a palavra, para preparar essa palavra para os irmãos, o Senhor me disse: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o rei, estou assentado no trono, eu governo, eu tenho o domínio. Estão me entendendo? O medo veio por alguns minutos, e nos minutos seguintes, ele foi embora, porque o Senhor disse para Mefibosete: Mefibosete, chega com medo. Mas o Senhor, o rei, fala para ele: não tenha medo, não tenha medo. Uau, vamos caminhar. Creia que Deus está sempre ao seu lado. Terceiro, permita que o amor leal de Deus restaure a sua vida. Ouribalabashamanaia. Não existe favor humano que possa gerar em você aquilo que você deseja. Somente Deus pode restaurar a sua vida. Mefibosete estava desfigurado. Somente Deus pode nos restituir a imagem perfeita, pois fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. Ele nos ama e Ele nos restaurará. 1 João 3,8b, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Esse trauma, essa doença que você carrega, não vem de Deus. Deus não tem prazer na doença. A doença é fruto do pecado, da tentação do diabo nas nossas vidas. Deus não tem prazer na doença, Deus não tem prazer na miséria, Deus não tem prazer em você viver intimidado, amedrontado, acuado, recuado, recluso em algum canto por aí. Deus tem prazer em te curar, te levantar, elevar você e o seu nome. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o nosso Deus, que tem prazer, porque Ele nos ama,
ele fala assim, para que eu use da bondade de Deus para com ele. A quarta coisa, nesse ambiente aqui, abandone a orfandade espiritual. Então o rei perguntou, e onde está ele? E ele disse, está na casa de Maquir, em Lodebar, né? Você foi afastado de tudo que deveria ser seu, você se sente esquecido e abandonado. Sabe o que significa Lodebar? Literalmente no hebraico significa local sem comunicação, lugar do esquecimento. Meu Deus, há alguém que te lembra? Sabe aqueles momentos que você está tão solitário, tão sozinho, sozinha, que você acha que ninguém lembra de você? Mas nem o pastorzão querido lembrou de mim. Estou eu aqui doente, estou eu aqui necessitado, já tem 3, 4 cultos que eu não vou na igreja, e nem uma ligação, nem um WhatsApp. Você está naquele lugar, sem comunicação, lugar do esquecimento. Ninguém se lembra de você. Quando se lembra é para cobrar você, não é? Porque cobradores são bons de te achar. Eles têm uns meios que eles chegam. Ou quem você esperava que te desse amor, te desse um abraço, ele chega já com uma palavra dura contra você. É ou não é? O que aconteceu com você? Por que você não vem mais na igreja? Já viram esses profetas assim? Você virou as costas para Deus, e você só está em Lodebar. Não é porque você virou as costas para Deus, é porque você está com o sentimento que Deus virou as costas para você. Quantas vezes carregamos esse sentimento? De que Deus virou as costas para nós. Eu estou falando isso porque hoje eu não tenho mais esse sentimento, mas eu já carreguei esse sentimento. E se eu já carreguei, é possível que alguém aqui esteja carregando o sentimento de que Deus virou as costas para você. O lugar do esquecimento, o lugar sem comunicação. E aí, sabe o que acontece? Nós vamos perdendo o sentido de identidade. Mefibosete era um príncipe deposto e desfigurado de uma casa decaída de reis, expulso do palácio para viver num lugar sem comunicação. A orfandade lhe projeta num lugar onde sua voz não é ouvida. Meus queridos, nós estamos vivendo uma geração de extrema orfandade. Nós estamos vivendo uma geração de tanta disfuncionalidade no que diz respeito à formação das famílias. As estatísticas estão nos revelando assim coisas enormes. Por exemplo, 40% hoje das crianças estão crescendo, né, de monopais, né, só de um pai ou de uma mãe. A maioria só com as mães, sem o pai. Isso gera uma orfandade naturalmente, por não termos pais. E quando nós viemos para a igreja, olha o que eu vou falar aqui, por favor. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos com essa orfandade. Ou tivemos pais que não cuidaram, ou tivemos pais corpo presente, mas alma ausente. Ou nós tivemos pais corpo presentes e ainda violentos, abusivos e cruéis com seus filhos. Ou seja, nós estamos vivendo uma orfandade tão grande. Mas olha aqui para mim, a gente vem para a igreja numa perspectiva de sermos também curados da nossa orfandade. Vou dizer para você, o Senhor tem curado você dessa orfandade. Primeiro, porque Ele é um Pai, e Ele é o Pai. Ele é o Pai dos nossos pais, então Ele está acima dos nossos pais. E mesmo que você não teve pai, você não teve mãe, você tem um Deus que é Pai. E Deus me revelou uns anos atrás, que quando eu consigo me ligar a Deus o Pai, como um Pai perfeito, a orfandade, ela é tirada da minha vida, amém?
E isso me habilita a ter pais espirituais. Me ouçam aqui. Enquanto eu não resolver minha orfandade espiritual com Deus o Pai, eu não consigo me relacionar com pais espirituais que Ele me deu. Não sei se você está entendendo isso. Porque senão eu venho para uma relação disfuncional. O que é relação disfuncional? Eu vou procurar uma mãe espiritual ou um pai espiritual para suprir minhas carências. E eu vou dizer, não tem homem, não tem mulher, por mais espiritual que seja na face da terra, que consiga suprir as nossas carências. Estão me entendendo, senhor? Não existe. Não existe alguém. Se tem, ele vai adoecer rapidinho. Porque essa outra pessoa vai grudar nele, sugá-lo, todas as suas energias, tudo que ele tem, e ele vai adoecer. Já viram isso acontecer? Por exemplo, num casamento, o cônjuge suga tanto o outro, que aquele adoece, porque o outro é tão carente, é tão emocionalmente não resolvido, é tão adoecido, é tão, necessita tanto da outra pessoa, que ela suga a outra pessoa, porque ela é completamente dependente. Isso tem causado a morte em muitos casamentos, e tem destruído o discipulado na igreja, a paternidade espiritual na igreja. Por quê? Porque às vezes nós viemos tão disfuncionais, que nós passamos a ser dependentes, ou nós viemos tão disfuncionais, que desconfiamos de qualquer paternidade espiritual na igreja. Estão me entendendo? Eu não aceito, eu não permito que ninguém fale na minha vida. Eu não permito que ninguém ministre na minha vida. Eu não permito que ninguém fale comigo. Mas olha aqui, por favor. Essa igreja não é um lugar para você simplesmente participar. Pode repetir comigo? Esta igreja não é um lugar para eu simplesmente participar. Essa igreja é um lugar para eu pertencer. Para eu pertencer. Para eu pertencer. Nós somos uma família para nós pertencermos a ela. Porque quando Mefibosete vem da linhagem real, ele vem para casa, e ele não é tratado, não faz para ele uma edícula no fundo da casa de Davi, não faz para ele uma mesa lá na área externa para ele sentar. Estão me entendendo? Ele é trazido na mesa do rei, porque agora ele tem uma família para ele pertencer, e aí é restituído a ele. Quando isso acontece, Davi fala para Ziba, esse servo, fala assim: olha, eu restituo agora todas as terras que eram de Saul, todas as casas que eram de Saul, todas as vinhas que eram de Saul. Você imagina, Saul era um rei rico. Eu restituo, e não só as terras, você, Ziba, com toda a sua família, com todos os seus empregados, todos os seus servos, você vai cuidar dessas terras, e você vai prover tudo o que Mefibosete precisa. Mefibosete tinha um filho chamado Mica. Você vai cuidar de Mefibosete, você vai cuidar dos filhos, você vai prover. E sabe o que aconteceu? Ele passou a ter todas essas coisas, amém? Só que pelo jeito, as terras eram um pouco fora de Jerusalém, e a Bíblia diz que Mefibosete, porém, ficou morando em Jerusalém. Por quê? Porque todo dia ele tinha que ir para comer na mesa do rei. Estão entendendo? E não tinha Uber para buscá-lo lá na região mais fora da cidade para trazê-lo. Imagina, um aleijado ter que se deslocar naquele tempo. Então, ele já morava em Jerusalém, porque ali todos os dias, ele tinha uma mesa para comer. Mas não era qualquer mesa, era a mesa do rei. Meus queridos, você não tem qualquer mesa não. Você tem a mesa do rei, para você se sentar nela.
pelo favor de Deus, pelo amor de Deus, né? Ganhe essa consciência hoje, perca o medo, se achegue para o Senhor, que Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te receber, para você sentar nessa mesa, você participar desse banquete diariamente, você pertencer a essa família, a família do Rei, a família de vencedores, a família que Ele foi tirado dele, Ele perdeu essa família, mas o Senhor restituiu. O pecado nos roubou, nos tirou de Deus, mas o Senhor nos restituiu, né? Você pode ter vivido longe da igreja por muito tempo, você até pensou em sair da igreja, mas o Senhor está te restituindo a igreja, a família, para você pertencer. Não é só para você participar, não é só para você vir aqui no culto, não, é para você pertencer. Deus vai te dar aqui pais e mães espirituais. Deus vai te restaurar primeiramente a paternidade dele na sua vida, para que você possa ter bons pais e boas mães espirituais, para que você vai ter prazer de sentar com eles. Então aceite o convite do Rei, venha para a presença dele, apresente-se ao Rei como você está, né? Às vezes as pessoas ficam querendo mudar-se. Deus não tem medo do seu pecado, Ele é o único que pode transformar você. A graça de Deus é suficiente. E por fim, desfrute do maravilhoso banquete que Deus preparou para você, Sebastiana. Aleluia. Tem um banquete para você, Sebastiana, essa semana. Deus vai te visitar. Rabalabashai. Deus vai te visitar e vai te levantar, te exaltar. Rabalabashai. Vamos ficar de pé, irmãos. Oricandarabalabashai, andarabanabalai, recachomanai, rabalabassumanabashai. Desfrute agora. Comece a desfrutar. Não tenha medo, porque eu serei bondoso com você. Vou restituir a você todas as terras, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Deus vai superar as suas expectativas. A abundância de Deus vai te surpreender. Você vai desfrutar de tudo que Ele tem para você. Deus sabe como lhe satisfazer. Na verdade, somente Ele sabe gerar uma satisfação na sua vida. Somente Ele, mais ninguém. Por isso, você pode chegar, você vai comer à mesa, você vai sentar nessa mesa posta. Ele está te chamando a lhe acostumar com a fartura. Você precisa chegar de novo. Venha como você está. Naquele dia, aquele coração endurecido de Davi se quebrou, porque ele tinha uma profunda ira e dor com os aleijados, com os mancos, porque ele foi insultado com essa palavra. Mas naquele dia até o coração de Davi se quebrou, e ele trouxe aquele rapaz, agora já um adulto, décadas depois, e o amou e quis estar com ele. Você sabe por causa de quem? De Jonatas. E você sabe por que Deus te ama? Por causa de alguém começado com J também. Por causa de Jesus, seu filho. A amizade e o amor de Jonatas por Davi salvou Mefibosete. A amizade e o amor de Deus, através de Jesus, a entrega e o amor de Jesus por você, te salvou e te colocou de volta na mesa do Pai. Ache o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. É Ele que está aqui, te curando. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Estão me entendendo?
como um dos filhos do rei. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração e começa a declarar essa verdade. Eu sou um filho, eu sou uma filha do rei. Eu sou filho, eu sou filha do rei. Arabalabashai. Eu posso comer do melhor dessa terra, eu posso comer da mesa do papai. Eu posso desfrutar da cura, eu posso desfrutar da cura. Mesmo quando nós estamos desfigurados, mesmo quando nós estamos aleijados, nós estamos adoecidos, o Senhor nos cura. Senhor, cura agora, Senhor. Cura agora, Pai. Cura agora, Jesus. Cura agora, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Da doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai,